Bom dia, meu nome é Vitória e junto com a Paola vamos apresentar sobre o JDBC, acesso a banco de dados. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a história do banco de dados. Antigamente, as informações, de um modo geral, elas eram armazenadas de maneira impressa para consultas posteriores. E antes, para pegar essas informações de fichas de pacientes em um hospital, por exemplo, essas fichas elas ficavam armazenadas em pastas, né, com inúmeras outras folhas e haviam inúmeras outras pastas e isso requeria muito tempo para achar o que estava sendo procurado. Foi lá, nessa antiguidade, antes de uma tecnologia avançada, moderna, que tudo começou. Havia um histórico muito longo de informações armazenadas dessa maneira. E a gente não pode ignorar essa história porque há muito a se aprender com o sucesso e fracasso da manipulação dessas informações. Bom, aqui nós colocamos épocas que tiveram marcos a respeito do banco de dados e eu vou falar um pouco a respeito de 3 desses marcos. Primeiramente, o banco de dados de 1970 a 1972, no qual o matemático britânico Edgar Frank, considerado o pai do modelo relacional, propôs um modelo de dados relacional para descrever como as bases de dados deveriam funcionar. A implementação desse modelo exigiu muitas pesquisas e só na década de 1980 ele começou a ser utilizado e se estabilizou no mercado só a partir da década de 1990. A teoria relacional de bancos de dados define um conjunto de operações lógicas e essas operações são a base da linguagem SQL. Essa linguagem SQL ela vai ser abordada mais no final dessa apresentação. Em seguida, há o marco em que Peter Chen, formado em ciência da computação e nascido em Taiwan, propôs um modelo de entidade e relacionamento, que consiste em que o projetista ele se concentra apenas na utilização de dados. Esse, por sua vez, ele teve como base a teoria relacional, falada anteriormente de Edgar Frank. Segundo Chen, a visão de uma dada realidade ela baseia no relacionamento entre conceitos dessa realidade, os quais retratam os fatos que governam essa mesma realidade, e que cada conceito, entidade ou relacionamento pode possuir atributos, qualificadores dessa realidade. Bom, por último, se tratando de marco histórico, há o banco de dados dos anos 80, onde a linguagem estruturada de consulta, SQL, se tornou um padrão mundial. O conceito do SQL foi criado pelo IBM, mas é importante ressaltar que, mesmo a IBM sendo a companhia que inventou o conceito original e o padrão SQL, eles não produziram o primeiro sistema comercial de banco de dados. Devido à natureza técnica do artigo publicado por Edgar Frank e à relativa complicação matemática, o significado e a proposição do artigo não foram prontamente realizados. Entretanto, ele levou a IBM a montar um grupo de pesquisa conhecido como System R, que é o sistema R. O projeto desse sistema, do sistema R, era criar um sistema de banco de dados relacional, o qual eventualmente se tornaria um produto. Eventualmente, esse sistema evoluiu para SQL, o qual posteriormente tornou-se o DB2. A linguagem criada pelo grupo do sistema R foi justamente SQL, a linguagem de consulta estruturada. E essa linguagem ela acabou se tornando um padrão da indústria para bancos de dados relacionais e hoje em dia ela é um padrão da ISO. A ISO é a Organização Internacional de Padronização. Oi, gente. Meu nome é Paola e eu vou falar um pouco sobre o que é JDC e suas aplicabilidades. O JDC ele é nada mais nada menos que uma aplicação em Java para conexão com o banco de dados. Eu vou passar o slide porque essa imagem consegue exemplificar muito bem a definição que eu estou querendo dizer, né? Como vocês podem ver, o JDBC é uma ponte para que as pessoas consigam interligar entre o banco de dados. Aí aqui está um pouco escuro, mas essas setas ligam o Java cliente ao MySQL. Eu vou voltar aqui para que consiga ficar mais fácil. Essa conexão ela ocorre por meio de ferramentas
ou vamos dizer assim, drives, como o SQL propriamente dito. O SQL ele foi criado justamente, a Vitória já deu a definição, né, como que aconteceu para ser criado, e ele foi criado para que vários programadores ou desenvolvedores, ao mesmo tempo, conseguissem acessar e modificar os dados de um código simultaneamente. Exemplo, eu da minha casa e você da sua casa, você que está nos assistindo, consiga fazer as modificações sem ter nenhum problema, porque o código ele é como se fosse o Google Drive, sabe? Você consegue mexer em tudo e as pessoas em lugares diferentes. E o SQL, ele tem como principal função analisar e executar as tarefas. E isso ocorre por meio de comandos como delete, insert e outros. E só para um conhecimento geral mesmo, existiram 3 tipos de JDBC. Vou falar um pouquinho deles aqui, mas eu nem cheguei a colocar no slide. Vamos lá. O tipo 1 foi um dos primeiros a serem criados e não tinha uma conexão muito real com o banco de dados. Ele nem é muito utilizado porque ele realmente caiu em desuso, ficou muito arcaico. O tipo 2, ele ainda era escrito em linguagem nativa e precisava de uma instalação de biblioteca do código nativo na máquina onde ele estava operando. Então, não adiantava muito, não era muito eficiente, porque a ideia do JDBC é que as pessoas consigam usar, independente de onde estão, e só dar o acesso para a pessoa, por exemplo, e a pessoa entrar. Então, a pessoa ter precisar ter uma biblioteca daquele código ali não fazia muito sentido. O tipo 3 já era escrito totalmente em Java e esse sim conseguiu eliminar a necessidade de um código nativo, favorecendo muito a portabilidade do código e tal, e tendo muito, agora sim, né, a ideia de um drive, que é a ideia que ele prega. No tipo 4, ele só deu uma implementada do 3, uma melhorada, e o código também já foi escrito em Java, e esse protocolo, eles já utilizavam o protocolo da rede do proprietário. Aí vamos passar aqui. Aí aqui eu coloquei como criar e conectar um banco de dados. Para criar um banco de dados, é muito importante que as informações estejam muito bem organizadas. Porque, por exemplo, não adianta nada você ter uma classe que lê string e está tentando fazer cálculo. Não vai bater, né? Não vai ficar muito bom, não vai dar certo. Então, tem que estar tudo muito organizado. Então, eu quis trazer um pouco de como funciona, de como seria montar um banco de dados. E, primeiramente, você tem que criar o banco de dados, que é o primeiro tópico. Para criar um banco de dados, devemos utilizar a ferramenta do nosso banco escolhido para criar tabelas, colunas, etc. Então, em primeiro plano, nós devemos abrir uma conexão e executar o SQL. Nessa parte é até muito importante ressaltar que a gente sempre deve importar aquela conexão SQL que o próprio Java.sql, que o próprio Java já nos dá lá. Aí eu quis voltar, né, porque essa parte realmente é importante. E depois, nessa parte, eu quis trazer um pedacinho de um código para vocês verem como realmente funciona. Aí em cima, como eu já tinha falado, né, é muito importante a gente usar o import Java, .sql. E vamos lá. Esse exemplo é bem básico mesmo, mostra só algumas implementações de comandos simples. E para utilizar esse exemplo, né, foi necessário a criação de um banco de dados já existente. Aí, beleza. Abrimos o Public Classic básico aí, normal. Declaramos a conexão com o servidor de banco de dados, né, ConnectionDB. Fizemos a declaração para executar os comandos e vamos lá. Aí aqui a gente usa como um banco de dados, né? Normal, usuário, senha e vamos testar. Aí temos os comandos de teste.
Agora nós vamos carregar o Drive, que é esse class for name. Vamos conectar com o servidor do banco de dados, que é esse system.out.println. Aí, beleza. Estamos seguindo o código normal. E, por fim, que era até um dos tópicos que eu tinha colocado nos slides passados, que a gente limpa o banco de dados, e isso ocorre porque, caso tenha dado alguma falha anterior, a gente inicializa fazendo a limpeza do banco de dados. E depois a gente executa os testes utilizando o método JDC mesmo. Aí nós fechamos a conexão normal, e só que esse código, na verdade, ele continua, tá? Era só um exemplo mesmo, para que vocês consigam ter ideia de como, pelo menos no inicinho, ele é aplicado, o quão importante é fazer o import, né? Java. E no mais é isso, galera. Muito obrigada.